até 45 minutos, né? Mais ou menos de 30 a 45 minutos. Vamos lá. Então, só deixa eu ver. Isso, perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Monique Furlan e Você hoje eu está vou sem apresentar o som. meu... Tá sem som? Desculpe, sou eu que estou sem Bom, som. você está com som, sim. Sou eu que estou sem som, desculpa. Tá vendo que acho que a gente participa de umas 10 desses negócios por dia e eu ainda não aprendi. Vamos ver como é que faz. Vamos lá, manda bala, Monique. Paulo, eu não vou te atrapalhar mais, não. Tá tranquilo. Então, boa tarde, meu nome é Monique Furlan e hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que é intitulada Resolução de Quantitative Trait Loss para tolerância a ácido acético em Saccharomyces cerevisiae através de reversão meiótica. O meu orientador é o professor Gonçalo e a minha co-orientadora é a professora Elizabeth. Então, dessa forma, aqui vai um resumo do que eu vou apresentar para vocês hoje, começando pela introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão, conclusões, perspectivas e agradecimentos. Então, agora eu vou explicar para vocês o porquê eu selecionei o ácido acético e porquê desse nome tão grande que eu coloquei. Então, aqui vai um pipeline da introdução do que vai ser dito. Então, primeiramente, os seres humanos, a gente sabe que nós estamos emitindo cada vez mais gases de efeito estufa e aumentando, assim, o aquecimento global. Um estudo feito por Hill e Gao em 2018, com os dados do Projeto Global de Carbono, publicado em 2017, ele fez o cálculo das emissões por sistemas naturais, que incluem de gás de efeito estufa por sistemas naturais, que incluem queimadas, vulcões, como exemplos, e também ele fez esse cálculo para todas as atividades humanas. E eles conseguiram perceber que, juntando todos os sistemas naturais, os seres humanos conseguem ainda emitir mais gases do efeito estufa na atmosfera do que todos os sistemas. E para conseguir mitigar essa emissão de gases do efeito estufa e também de dióxido de carbono, a gente tem como uma das soluções o bioetanol, que é o etanol a partir de energia renovável. Então, aqui no Brasil, ele é prioritariamente feito por dois processos, que é o de primeira e segunda geração. O de primeira sendo feito com o caldo da cana e de segunda geração com o bagaço da cana. Então, primeiramente, né, resumidamente, para ungir a cana, a primeira passa por uma limpeza, depois segue para a moagem, para a etapa de clarificação, onde acontece uma decantação das impurezas e um aquecimento, indo então para a fermentação, onde são inseridas as leveduras que vão fazer essa fermentação, resultando em etanol, e ela passa por diversos ciclos para finalmente ir para o processo de destilação e ir para o mercado. Já em relação ao etanol produzido a partir do bagaço da cana, esse bagaço precisa passar por uma etapa de pré-tratamento, que é onde vai acontecer uma separação da lignina com a celulose e a hemicelulose, que vai depois para a hidrólise, onde a celulose e a hemicelulose vão ser convertidas nos açúcares menores, como, por exemplo, a glicose e a xilose. Então, depois dessa etapa vem a etapa de fermentação, propriamente dita, que é onde estão inseridas as leveduras, depois o processo de destilação e depois a ida para o mercado. Porém, durante esse processo, né, todos esses procedimentos para conseguir fazer o bioetanol, o ácido acético ele é um dos estresses que estão presentes nesse processo fermentativo. Então, para a primeira geração, ele ocorre majoritariamente durante a fermentação, com contaminações bacterianas, que produzem uma quantidade de ácido acético no meio. E em relação ao etanol de segunda geração, com a hidrólise, com a decomposição das ligninas, e ocorre a hidrólise dos grupos acetila. E essa hidrólise, ela vai causar uma liberação de ácido acético e polímeros nesse meio. Existem diferentes tipos de pré-tratamento, e dependendo do qual você utiliza, ele libera de 1 a 10 gramas-litro de ácido acético no meio, e sabe-se que a partir de 4 gramas-litro até 10 gramas-litro é uma concentração tóxica para a levedura. Então, o que esse ácido faz dentro da levedura? Esse ácido, quando o pH do meio está menor que o intracelular, ele vai entrar na célula por difusão passiva ou facilitada, e entrando na célula, ele vai se dissociar em acetato e prótons, e esses prótons vão causar uma acidificação do meio. E essa acidificação vai fazer com que o pH diminua, e diminuindo o pH, muitas enzimas, né, das vias metabólicas da levedura não vão ter o seu funcionamento de forma normal. Isso vai diminuir a taxa metabólica da levedura. Também vai diminuir as taxas de fermentação, podendo fazer com que a levedura inclusive morra. Então, ele pode causar até a morte celular. Então, é de extrema importância entender quais são os genes que controlam esse fenótipo, para que a gente não tenha perdas nesse processo.
E a gente sabe que os genes que controlam o ácido acético, eles são um conjunto e não um só, como aquelas características estudadas por Mendel. E para a gente conseguir mapear e descobrir quais são esses genes, geralmente a gente faz esse pipeline de mapeamento de Quantitative Trait Loss, que são os QTLs. Então, inicialmente, né, esse pipeline é um pipeline de uma maneira geral, se cruza uma cepa que você considera muito boa com uma cepa que tem um fenótipo ruim. Então, você cria o diploide dessas duas cepas, depois você induz essas cepas à esporulação, então você vai ter vários haploides recombinados. Depois você vai para a etapa de cultivo individual, então nesse cultivo você vai avaliar se essas cepas são muito boas para o seu fenótipo. Depois disso você faz o sequenciamento dessas cepas e culmina na etapa do mapeamento. Então, o mapeamento, basicamente, você vai comparar os genomas dos seus agregantes com os dos parentais. Então, por exemplo, aqui, a gente tem três segregantes, né, nesse exemplo. Então, sabe-se que esse alelo aqui, né, ele tem uma frequência muito alta em todos os segregantes, então ele aparece em todos. Então, por comparação, você consegue comparar e ver que ele é parecido com o parental bom, aí sim você vai ter esses resultados nesses picos. Então, quanto mais o pico se aproxima de 1, significa que mais parecido com o parental bom esse SNP é. Porém, existem alguns entraves nesse processo, e um deles é a esporulação. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que a SK1, ela demora aproximadamente 8 horas para ter 80% de tétrades. Então, esse gráfico, ele é a porcentagem de tétrades por horas no meio de esporulação. Então, a SK1, ela esporula bem. Já a S288C, ela demora aproximadamente 37 horas para ter 15% de tétrades. Então, você não consegue obter um número de tétrades muito grande, isso demora um tempo muito grande também para que a gente obtenha esses haploides. Então, é um procedimento que pode demorar muito de acordo com o tempo de esporulação da sua levedura. E um outro entrave, que é o que foi percebido por Treusch em 2013, ele também fez mapeamento de QTL, só que ele fez para leveduras resistentes à cafeína e a cloreto de sódio, então ele avaliou a taxa de crescimento da condição em relação ao controle, e ele viu que existe uma distribuição de crescimento, e que faz todo sentido, porque como uma característica quantitativa, as leveduras apresentam diferentes fenótipos de tolerância. Então, ele abordou isso também no projeto dele, onde ele fez cruzamentos sucessivos não só com cepas extremas, como, por exemplo, essa. Ele pegou cepas intermediárias. E para a obtenção dos haploides, né, naquela etapa depois da esporulação, antigamente ela era feita através de dissecção manual de tétrades, que era um método que ele demorava bastante tempo para você conseguir obter algumas centenas de haploides. Isso foi resolvido pelas metodologias high throughput, como, por exemplo, o BASH, que é esse primeiro que eu estou mostrando na figura A, onde você fusiona o EGFP, que ele é um fluorescente verde, na proteína SPS2 levedura. Essa proteína é uma proteína que ela aparece na membrana das tétrades. Então, você transforma a levedura com esse plasmídio, induz o processo de esporulação, então você induz a formação das tétrades. Depois você vai para o citômetro de fluxo e coleta somente as células que estão emitindo essa fluorescência verde. Depois disso, você ainda precisa ir para o laboratório, fazer a dissecção e a ruptura desses ácidos e ainda checar o matching type de cada um deles. Isso foi resolvido por Treusch também, em 2013, através desse outro sistema, onde ele coloca o promotor ST2, que é para feromônio, e ele regula a linhagem MET-A, com MC-Trin, que é um fluorescente verde, e o ST3, que é para a linhagem alfa, com M-Cherry, que é um fluorescente vermelho. Então, você faz a transformação na levedura, você induz ela à esporulação e você faz essa lise antes de ir para o citômetro. Então, você libera os seus haploides no meio e quando você for para o citômetro, você aproveita para coletar eles já com as cores do matching type específicos. Então, as leveduras MET-A, elas vão florescer em verde e as MET-alfa, elas vão florescer em vermelho. Porém, a gente sabe, né, que o tempo de esporulação delas pode variar bastante e existe todas as etapas até você conseguir chegar nos haploides. O que pode ser resolvido em relação ao tempo com o RTG, que é o Return to Growth. Então, basicamente, o Return to Growth é você fazer uma reversão meiótica. Então, você coloca a sua levedura no meio pobre em nutrientes para induzir a esporulação. Então, ela vai passar pela fase S, vai passar pela prófase 1 e pelo processo de recombinação, e existe um ponto de comprometimento. Antes desse ponto, você consegue fazer uma reversão. Depois dele, a levedura vai se comprometer
a fazer a meiose. Então, ela vai se comprometer à formação dos 4 haploides. Então, se você faz um shift nutricional no meio e você adiciona nutrientes e a glicose, você consegue fazer com que essa levedura retorne para a mitose. Então, você não precisa esporular ela para ter a recombinação, obtendo os diploides possivelmente já combinados. Isso acontece porque a glicose ela aumenta a expressão dessa molécula SWEE1, que vai inibir esse complexo CDC28 e CLB2, que é o responsável pelo andamento da meiose. Então, ela faz esse retorno para a mitose. E, além disso, geralmente os projetos que estudam ácido acético, eles tratam somente QTs de extremos. Então, eles pegam cepas que são o extremo da tolerância. E no meu projeto, a gente optou por fazer essa metodologia de QTLs por extratos, para conseguir entender esse fenótipo de uma maneira mais profunda e ver, por exemplo, se a gente adicionando genes que são selecionados para intermediária para boa ou intermediária na boa, se pode melhorar cada vez mais o fenótipo. Então, dessa forma, o objetivo geral do projeto é identificar quais são os SNPs relacionados ao fenótipo de tolerância ao ácido acético em levedura industrial, considerando a seleção por extratos. E os objetivos específicos é a construção de uma biblioteca de leveduras diploides resultantes do cruzamento da pedra 2, que é a industrial, que é boa para esse fenótipo, com a CMPK 122, que é a ruim, para a tolerância a ácido acético. Depois fazer uma fenotipagem dessa biblioteca e definir os estratos de tolerância, assim como as linhagens representativas de cada um deles. Construir essas bibliotecas de haploides a partir desses diploides representantes de cada extrato e fenotipar as mesmas, escolhendo os representantes haploides. Gerar os híbridos diploides representantes de cada um dos estratos, que vão ser o bom, intermediário para bom, intermediário, intermediário para ruim. Realizar as rodadas de RTG e reduzir a heterozigosidade para o sequenciamento. O sequenciamento e o mapeamento dos QTLs para tolerância a ácido acético. Então, dessa forma, eu trouxe aqui para vocês a metodologia, que ela é baseada em 3 grandes blocos. Então, o primeiro deles é a construção da biblioteca de diploides, o segundo é a tolerância de diploides a haploides, e a terceira é a diminuição da heterogeneidade e resolução do QTL. Então, a primeira delas foi a construção da minha biblioteca de diploides, que era a biblioteca que eu iria começar o meu trabalho. Eu quis construir essa biblioteca para ter uma noção de quais seriam as bases genéticas da minha biblioteca antes de começar os experimentos em si. Então, foram selecionadas as cepas CMPK 122 como a cepa ruim e a cepa J270 como a cepa boa, através de dados da literatura que apontam isso, e também uma validação experimental no laboratório testando a tolerância dessas leveduras. Em seguida, eu fiz a esporulação e a lisa tetra de cada uma delas, então eu construí uma biblioteca de CMPK somente com leveduras MET-A, e de J somente com leveduras MET-alfa, para que elas pudessem ser cruzadas depois. Chequei o matching type de cada um deles, para ver se eles estavam condizentes mesmo, e depois eu fiz o cruzamento. Então, fiz um cruzamento massal, obtendo assim a biblioteca que eu dei início ao meu trabalho. E fiz a checagem do matching type, e todas elas eram diploides. Então, a partir disso, eu entro na etapa de tolerância de diploides a haploides. A primeira etapa foi a fenotipagem da biblioteca desses diploides. Então, eu fenotipei elas em meio sólido. Fiz as análises em ImageJ, que é um software que ele calcula a área de cada colônia de crescimento das leveduras. Eu analisei pelo Z-score, que é um cálculo estatístico, no qual você compara o quanto a sua levedura cresceu em relação à média de crescimento, porque você quer analisar. Depois eu fiz os heatmaps para conseguir acompanhar como foi o crescimento delas ao longo do tempo, nos experimentos e nos extratos que eu analisei. Depois disso, eu fiz análise de todos os resultados e escolhi os representantes de cada um dos extratos. A etapa subsequente foi a esporulação de cada um desses diploides, então eu fiz bibliotecas deles, MET-A e MET-alfa, então eu fiz a lista das tétrides e obtive essas bibliotecas de haploides. Eu também fiz a fenotipagem dessa biblioteca de haploides, então eu chequei elas em meio sólido também, para finalmente ir para a etapa de diminuição da heterogeneidade e resolução do QTL.
Então, o que eu fiz para conseguir obter os meus híbridos para conseguir fazer o RPG? Eu cruzei o representante do extrato bom, intermediário para bom, intermediário para ruim, todos com o haploide ruim. Então, eu fiz esses cruzamentos, obtive os diploides, fiz as 5 rodadas de RTG e finalizei com o sequenciamento das cepas e com a resolução de QTL. Então, dessa forma, esses são os resultados que eu trouxe para vocês aqui hoje. Então, eles também são divididos em alguns blocos. O primeiro deles é a construção dessa biblioteca e análise de crescimento das linhagens. Depois, os heatmaps individuais para cada uma das concentrações de ácido acético. O heatmap geral e a escolha dos diploides representantes dos estratos. A fenotipagem e escolha dos haploides, as rodadas de RTG e a resolução, finalmente, do QTL. Então, primeiramente, né, para que eu conseguisse fenotipar a minha biblioteca, eu fiz essa fenotipagem em meio sólido, então eu analisei 96 diploides dessa biblioteca, analisando as concentrações de 0 milimolar até 140 milimolar, todos em triplicata, e eu fiz isso através do carimbo, e eu comecei na concentração de 70 milimolar, porque na literatura já dizia que essa concentração não é uma concentração limitante para o crescimento das leveduras, e 140 milimolar, porque foi até o máximo que elas conseguiram crescer nesse meio sólido. Então, eu deixei todas essas placas na estufa a 30 graus e tirei fotos, né, durante 96 horas. Então, esses foram os resultados que eu obtive, né, as fotos que eu consegui obter de todos esses pontos. E essas fotos a gente vê que tem o crescimento das colônias. E eu analisei pelo software ImageJ. Porém, a gente consegue ver aqui, por exemplo, em H9, que esse software ele não centraliza exatamente onde está a colônia. E isso pode fazer com que os dados não fiquem o mais realistas possível. Então, o que eu fiz foi, eu fiz o ajuste manual de cada uma dessas placas em triplicata, resultando em 23.040 ajustes manuais, para que esses dados fossem o mais realistas possíveis em relação ao crescimento. Então, para fazer essa fenotipagem das bibliotecas, esse foi o pipeline que eu utilizei. Então, eu tive aqueles resultados no ImageJ, baseado na área da colônia. Eu fiz a normalização dos dados com controle, né, que é o YPD com 0 milimolar de ácido acético. Fiz a média de desvio padrão. Usei score, que é aquele cálculo que eu já mencionei, que é para você ver o quanto que a sua cepa cresceu em relação às outras, né, a média das outras, por condição e de uma maneira geral. Então, essa maneira geral eu resumi todas as condições, todos os tempos. Depois eu fiz os heatmaps, eu defini os estratos e fiz a escolha dos diploides. Então, dessa maneira, eu trago para vocês os heatmaps individuais para cada concentração de ácido acético. Então, foi de 70 milimolar até 140 milimolar também. E depois que eu fiz, né, esses gráficos para acompanhar a evolução dessas leveduras ao longo do tempo de crescimento delas, eu percebi que ia ficar inviável eu me basear em cada um deles para conseguir selecionar esses estratos. Só explicando aqui, esse gráfico embaixo ele representa as horas de experimento, então cada uma das fotos que eu tirei, e aqui representam cada uma das linhagens que foram analisadas. E o quanto mais próximo do vermelho, maior o crescimento da cepa, e mais próximo do azul, menor o crescimento da cepa. Então, dessa maneira, eu optei por fazer um heatmap geral e a escolha desses diploides representantes dos estratos, e nós fizemos essa escala de Z-score arbitrária, onde abaixo de -2 seria os representantes do extrato ruim, entre -2 e -1, um intermediário para ruim, entre -1 e 1, intermediário, entre 1 e 2, intermediário para bom, e acima de 2, o bom. Então, dessa forma, esses seriam os diploides que eu escolhi para as próximas etapas. E eu escolhi o diploide 25, né, como ruim, porque ele apresentou o menor valor de Z-score geral. O 26 como representante de intermediário para ruim, porque ele ficou na margem entre esses dois estratos. O 68 como intermediário, porque ele ficou exatamente mais próximo da média de crescimento das linhagens. O 45 como representante do intermediário para bom, porque ele também está na margem entre esse intermediário para bom e o bom. E, por fim, o 43, que foi a melhor cepa. Então, eu escolhi ela como representante para bom. E elas realmente deram uma distribuição normal, que é o que é esperado para características quantitativas. Então, dessa maneira, para conseguir contestar mesmo se provavelmente a gente estaria pegando as linhagens que são representantes desses extratos mesmo, eu fiz esse teste de spot para avaliação de tolerância a ácido acético.
Então, eu vou dar um exemplo aqui com a ruim, mas isso foi feito para todos. Eu fiz uma diluição seriada, começando com o OD de 1, e eu analisei primeiro no controle, que é 0 milimolar de ácido acético, depois no extrato escolhido para essa levedura, então, nesse caso, 90 milimolar, e no extrato acima, que nesse caso seria 100 milimolar. E eu avaliei se essas cepas elas cresciam de uma maneira mais robusta no extrato delas e menos robusta no extrato seguinte. Então, isso foi comprovado para todos os extratos, sugerindo que eu, de fato, escolhi os diploides certos para continuar os trabalhos. Então, dessa forma, eu peguei os diploides e eu fiz as bibliotecas, esporulei eles e fiz as bibliotecas de haploides, e depois eu fiz a fenotipagem de cada um desses haploides para escolher os representantes. Então, aqui eu escolhi MET-A para ser os haploides 25, porque justamente eu iria cruzar com todos os outros, que seriam MET-alfa. Então, eu fiz a mesma metodologia, eu fiz em meio sólido, eu analisei em 0 milimolar, que seria o meu controle, e analisei também no extrato de tolerância dela e no extrato acima. Deixei por 96 horas a 30 graus e fui tirando foto a cada 24 horas. Então, dessa forma, para a linhagem de 25, que seria o fenótipo ruim, eu escolhi o haploide 69, que ele teve um crescimento bom no controle, e em 70 milimolar ele já não apresentou um crescimento tão bom, e em 90 ele não apresentou crescimento, significando que, de fato, ele era ruim para o fenótipo. Em relação ao intermediário para ruim, eu escolhi a linhagem 18, no qual também apresentou o mesmo padrão. Então, cresceu bem em 0 milimolar, em 110 cresceu bem também, mas em 120 ela já não apresenta um crescimento robusto. Para a linhagem 68, eu escolhi o haploide 28, então que ele apresentou esse mesmo padrão, né, que 120 ele cresceu, em 130 ele apresentou um crescimento menor, né, menos robusto. Para a linhagem 45, que foi o fenótipo intermediário para bom, eu escolhi o haploide 4, o haploide 4, então ele cresceu bem em 130 milimolar, e em 140 ele não apresentou crescimento robusto. E por fim, para o fenótipo bom, eu escolhi esse haploide 20, que ele foi bem em 140 milimolar, e ele começou a apresentar um crescimento de 170 milimolar após 96 horas. Então, significando que ele é um haploide muito bom para o fenótipo. Então, dessa forma, eu fiz os cruzamentos de todos os representantes dos extratos com o representante ruim para conseguir fazer os rounds de RTG. Então, aqui, uma das coisas que eu encontrei durante essas etapas de RTG é que é essencial que você coloque o fenótipo que você queira estudar durante essas rodadas. Porque comparando aqui, por exemplo, um teste com ácido acético e com YPD normal, né, que seria o nosso controle, dá para ver o crescimento muito maior em YPD e em ácido acético um crescimento menor. Então, dessa forma, a gente seleciona de fato só as cepas que são dos nossos interesses. Então, essas leveduras aqui significam os cruzamentos que eu fiz, né, do intermediário para ruim com ruim, intermediário para bom e bom, todas com ruim, e aqui embaixo é o controle para todas elas e a concentração de ácido acético, que é o do extrato delas de tolerância. Então, dessa forma, nós queríamos também entender se esse padrão se mantinha em meio líquido também. Então, para isso, a gente fez uma análise de crescimento em ácido acético. Então, nesse gráfico, a gente apresenta os dados de OD, né, que é a densidade ótica, que é o quanto a célula cresceu ao longo das horas do experimento. Então, em azul está sempre a linhagem CMPK, em vermelho a J, o 43 a linhagem boa e o 68 a linhagem intermediária. Então, o que a gente consegue ver nesses dois gráficos é que em 0 milimolar de ácido acético e 90 milimolar de ácido acético, as cepas apresentam um comportamento muito parecido. Já quando a gente aumenta a concentração para 110 milimolar de ácido acético, as cepas não apresentam elas chegam no final com o mesmo OD, porém elas apresentam padrões distintos. Então, a nossa cepa, que é a 43, ela apresentou um crescimento muito bom, com a menor fase de lag, e a cepa, a J, que é a industrial, ela já não apresenta crescimento nessa concentração. Então, nossas cepas que foram selecionadas, elas estão, inclusive, melhores que a J. Já em 110 milimolar de ácido acético, o que a gente consegue ver aqui
A 43, né, que é essa diploide, ela consegue ir muito bem em ácido acético nessa concentração, enquanto todas as outras não apresentam um crescimento tão significativo. A 68, ela começa a apresentar um crescimento depois de 18 horas de experimento, então isso comprova que possivelmente a hierarquia que a gente escolheu para o meio sólido também se mantém no líquido, com a 43 sendo boa e a 68 sendo intermediária. Já em 120 milimolar de ácido acético, que é a concentração mais parecida com a indústria, que a gente viu no laboratório, que é aproximadamente 7,2 grama-litro, a nossa linhagem, que é a 43, ela apresenta um crescimento totalmente distoante das demais. Então, ela apresenta um crescimento bom em relação a todas as outras, que não crescem nessa concentração. E em 140 milimolar de ácido acético, a gente já não consegue ver o crescimento de nenhuma das cepas. Então, dessa forma, a gente mandou para sequenciar, né, as cepas do extrato intermediário e do extrato bom, e esses foram os gráficos que a gente obteve para a resolução dos QTLs, né, que são os picos que eu comentei no começo. Então, o que aconteceu foi, os reads voltaram para a gente, e esses reads foram alinhados com o genoma de referência, que foi da cepa 100PK 113.7D, e a partir desse alinhamento, a gente conseguiu calcular o delta SNP, que é representado nesse gráfico, e conseguiu ver qual era a posição do cromossomo que esses SNPs estavam aparecendo. Então, aqui, essa linha pontilhada significa o intervalo de confiança, que é de 99%. Então, acima disso, a gente está, de fato, selecionando os SNPs que estão com uma seleção positiva para esse fenótipo. E o índice SNP, ele é calculado no número de vezes que aparece esse SNP alternativo em relação ao total de leituras. E o cálculo do delta índice SNP é o cálculo das diferenças de frequências desses alelos que aparecem alternativos. Então, nós optamos por pegar os SNPs que estavam com a seleção acima de 0,8, para que, de fato, a gente pegue os SNPs que estavam mais selecionados possível. E esse foi o pipeline para que a gente obtivesse quais são as proteínas relacionadas que estavam com esses SNPs nas órbitas. Então, a gente pegou os losses que estavam esses SNPs com seleção acima de 0,8, jogou no banco de dados, a gente fez um levantamento desses genes que estavam contidos dentro desse loss, fez uma checagem se as ORFs desses genes continham SNPs, e depois a gente fez uma análise da função de cada gene selecionado. Então, os próximos slides, né, eu vou mostrar para vocês quais foram os genes que tinham SNPs em suas órbitas, porque a gente não deu tempo da gente chegar até se a mutação era sinônimo ou não sinônimo. Então, dessa forma, eu obtive esse padrão, né, de picos para a linhagem 43, que é boa, e para a linhagem 68, que é intermediária. Aqui a gente está representando os cromossomos de 1 até 8. Então, o que a gente pode perceber é que para a linhagem 43, nós obtivemos um pico acima de 0,8 no cromossomo 3, e esse foi um dos picos que apresenta um padrão muito similar entre a 43 e a 68, porém com uma seleção maior para a linhagem 43, que é a linhagem boa. Em relação a 68, a gente viu que teve um pico no cromossomo 1, então dá para ver claramente aqui que foi muito mais selecionado esses SNPs do que na 43. Então, fica um questionamento, por exemplo, se esse tipo de análise consegue obter umas informações importantes para a gente. Então, se a gente também colocar provavelmente esse SNP aqui, que aparece com maior seleção, na cepa boa também, será que esse fenótipo aumenta? Esse fenótipo de tolerância vai aumentar mais ainda? E também, a gente encontrou outro pico no cromossomo 7, para a linhagem intermediária, que é 68. Em relação aos cromossomos 9 a 16, a gente encontrou para a linhagem boa picos nos cromossomos 12, 13 e 15. E para a linhagem 68, a gente encontrou nos cromossomos 12, 14 e 15. Elas tiveram algumas sobreposições em relação aos cromossomos que tiveram esses picos, mas esses picos foram completamente diferentes, eles não foram iguais nesses cromossomos que a gente teve essa sobreposição. Então, dessa forma, a gente conseguiu ter 9 picos ao total, e eu vou mostrar para vocês o que estava contido nesses picos, né? Quais eram os genes que tinham SNPs em suas órbitas. E eu separei por blocos de funções. Então, a primeira delas é em relação aos aminoácidos. Sabe-se que o ácido acético, ele influencia bastante na biossíntese de novos aminoácidos e também de proteínas, né? Que dependem dos aminoácidos para serem formados. E para a linhagem intermediária, nós achamos esses 3 genes
que é o ARO2, o PRS1 e o ARG1, que eles são responsáveis pela biossíntese de aminoácidos aromáticos, histidina e triptofano e de arginina. Em relação à linhagem boa, nós achamos o ALT1, o ILV2, que eles são responsáveis pela biossíntese de alanina e de valina e isoleucina. E vale lembrar que os aminoácidos aromáticos, como por exemplo o triptofano, eles já foram associados à literatura com sensibilidade ao ácido acético. Então, quando você aumenta a quantidade de triptofano no meio, já foi percebido que a tolerância ao ácido acético das leveduras aumenta. Então, ela deixa de ter essa sensibilidade. Em relação ao ciclo celular, para intermediária, nós achamos os genes LT1, ATS1 e STO2, que faz o direcionamento do polo, onde a célula filha será formada, interação entre os microtúbulos do ciclo celular e a fusão, o fuso mitótico durante a anáfase. Em relação à linhagem boa, a gente viu um enriquecimento de moléculas que participam do ciclo celular, porque sabe-se que o ácido acético ele atrasa as fases G0, S e G1. Então, eu dividi aqui em dois blocos, que seriam as regulatórias e as estruturais. E as regulatórias, elas basicamente atuam na checagem no controle dos pontos regulatórios das fases do ciclo celular. E as estruturais, elas atuam na polarização celular. Então, elas são responsáveis por mover toda a maquinaria da célula para que seja originada uma célula filha e exatamente no local onde isso é programado para acontecer. Em relação à síntese proteica, a gente já vê o caminho oposto. Na linhagem intermediária, que é a linhagem 68, nós temos um enriquecimento para proteínas desse grupo de funções. Então, eu dividi também os dois blocos, que são os ribossomais, que são proteínas que são integrantes do ribossomo, ou que controlam a tradução de proteínas constituintes dele, e de regulação, que é o MRF1 e o NTG1. Esse primeiro é responsável pelo reconhecimento do stop codon em regulação da tradução mitocondrial, e o NTG1 ele faz a quebra em quebras duplas na RNA das mitocôndrias, estimulando uma replicação em estresse oxidativo. E para a linhagem boa, essas duas moléculas, que é a MRPL32 e a SC1, elas são constituintes do ribossomo também, e a GEP5 ela é necessária no processamento de 5 linhas dos RNAs. Em relação a tráfego intracelular, é uma outra função que o ácido acético atrapalha bastante, então ele faz com que esse transporte dentro da célula de vesículas ele tenha uma dificuldade de acontecer. Para a linhagem intermediária, a gente encontrou esse conjunto de genes que estão relacionados ao transporte dessas vesículas entre o retículo endoplasmático e o Golgi, e também a um transporte de macromoléculas entre o núcleo e o citosol. E para a linhagem boa, nós encontramos esses dois genes, que é o BOS1 e o EMP46, que um deles é responsável por esse transporte e o outro faz uma participação no transporte entre o retículo endoplasmático e o Golgi. E essa chaperona, que é a XDJ1, que ela facilita a importação de proteínas mitocondriais. E outro ponto que o ácido acético diminui na célula é a taxa da glicólise. Então, a gente achou relacionado a essa via, a via glicolítica, esse gene, que é a desidrogenase GPD2, que ela faz a conversão de dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, essa conversão gera um intermediário da via glicolítica. Em relação à linhagem boa, nós encontramos o gene GCR1, que ele é responsável por regular positivamente todas as proteínas que participam da glicólise. Então, ele aumenta a expressão dessas proteínas e, dessa maneira, sugere-se que a levedura está tentando driblar essa deficiência que o ácido acético causa em relação à via glicolítica. E em relação à mitocôndria, que a mitocôndria também é um dos órgãos principais para a produção de energia e para a resistência aos estresses, nós sabemos que o ácido acético, quando entra na célula, ele se dissocia em acetato e prótons, e os prótons eles vão aumentar a produção de proteínas RAS, que vão aumentar a produção de AMP cíclico, e esse AMP cíclico, quando ele se liga na proteína quinase A, ele causa uma hiperativação dessa proteína em altas concentrações. E essa hiperativação vai causar disfunções na mitocôndria. Então, relacionado à mitocôndria, nós encontramos na linhagem intermediária o MAM3, que é requerido para a morfologia normal dessa mitocôndria. E na linhagem boa, a gente encontrou o gene GPB1, que ele é responsável por regular esses passos de ligação entre a proteína quinase A e a AMP cíclico. Então, ele regula, ele impede a hiperativação dessa via,
ele impede também a disfunção da mitocôndria, fazendo com que essa mitocôndria funcione normalmente. Em relação aos estresses inerentes do processo fermentativo, dos estresses, né, que o ácido acético causa na levedura também, a gente encontrou as proteínas TRX1 e TOS8 para a linhagem intermediária, que elas são ativadas, a primeira, sobre estresse aplicativo, e a segunda, a resposta a danos celulares. E em relação à linhagem boa, a gente encontrou a proteína SAT4, que ela é responsável por tolerância a sais e resposta a nutrientes, e a SPG4, que ela é relacionada à tolerância em altas temperaturas durante a fase estacionária. Então, nós acreditamos que essa proteína seja uma potencial candidata para também avaliação em bancada, porque nós sabemos que o etanol, a temperatura e o ácido acético, eles atuam em conjunto, em sinergia, né, em conjunto, para causar cada vez mais danos à levedura durante esse processo. Então, pode ser um possível gene interessante para temperaturas altas também. Então, dessa forma, como conclusões, a gente fez o desenvolvimento dessa cepa com potencial biotecnológico alto, uma vez que ela tolera até 120 milimolar, que é 7,2 grama-litro, em meio líquido, comparada com a pedra, que é utilizada atualmente na indústria, que tolerou 100 milimolar, que são 6 gramas-litro. Então, a outra conclusão é que o RTG ele pode ser de extrema importância para a gente conseguir selecionar cepas cada vez melhores para os fenótipos desejados. Os SNPs encontrados nas órfãos dos genes selecionados, eles foram diferentes comparando o fenótipo intermediário com o bom. Para a linhagem intermediária, ocorreu um enriquecimento de genes de síntese proteica, enquanto que para a linhagem boa de ciclo celular, o que pode estar indicando que a linhagem boa, a gente conseguiu ver esse crescimento em meio líquido também, que ela consegue crescer, né? Então, talvez essas moléculas de ciclo celular estejam ajudando ela a conseguir fugir também desses danos causados pelo ácido acético no crescimento. E pode-se concluir que o estudo do fenótipo de maneira mais profunda pode trazer benefícios para a obtenção de cepas cada vez melhores. E dessa forma, a gente fez um estudo pioneiro com essa análise de extratos de QTL para os estresses inerentes à produção de bioetanol. Em relação agora às perspectivas, nós temos as perspectivas de analisar quais são as mutações que são sinônimas e não sinônimas, né? E ver quais são os SNPs de maior interesse para validação em bancada. Depois disso, fazer a deleção desses SNPs de interesse e checar, né, se você deletando ele em linhagens que são consideradas boas, se essa cepa vai ter uma sensibilidade ao ácido acético, e também ao contrário, se você induzir, se você colocar esse SNP na levedura ruim, se ela vai conseguir esse fenótipo bom. E a última perspectiva é tentar fazer um cruzamento entre as linhagens intermediária e intermediária para bom com a linhagem boa, analisando se a junção desses backgrounds intermediários e bons promove uma melhora cada vez mais no fenótipo de tolerância, para conseguir obter cepas cada vez melhores. Então, dessa forma, eu gostaria de agradecer muito ao CNPq e à FAPESP, que fizeram o financiamento desse projeto, ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, ao LGE, que foi o laboratório que eu realizei o meu mestrado, ao Gonçalo, a Elizabeth e ao Marcelo, que estiveram na minha orientação durante todo esse projeto, a Juliana, o Lucas, a Bruna e a Carla, que também estiveram comigo sempre durante esse projeto, me auxiliando em todas as etapas dele, a Jade, a Carla e a Thaís, que me auxiliaram bastante nas partes fermentativas, a todos os meus amigos e família, e também um agradecimento muito especial à parte administrativa de GE, como a Ana, o Elbi e a Eli, que me ajudaram a todo momento nas partes burocráticas que envolviam esse processo. Um agradecimento muito especial para a Ju, que estava lá sempre comigo na bancada me ajudando, e também a minha família, que sempre foi o meu porto seguro em todas as etapas do meu projeto e sempre esteve ao meu lado. Então é isso. Ok, muito bom, Monique. Bom, Monique, você pode, por favor, tirar a apresentação? Claro. Para a gente... Bom, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Monique. Então, pessoal, agora vamos dar início à etapa da arguição. E eu gostaria de fazer isso chamando a professora Sandra. Tudo bem, Sandra? Agradecer, Sandra, agradecer sinceramente a você pela participação. A Sandra é uma professora, é uma das pesquisadoras mais
com maior experiência, né, mais respeitadas do país nessa área de fermentação, faz parte também da CTN-Bio, né, é pesquisadora do CNPq. Então, Sandra, é muito, muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de discutir esses assuntos, esses temas nessa área de fermentação, nessa área de produção de etanol, né, quer dizer, é uma pesquisa básica que visa o aumento da produção de etanol, o biocombustível, que, na minha opinião, deveria ser a molécula mundial. Se etanol fosse produzido na Europa, seguramente nós teríamos, né, o etanol como uma molécula mundial, agora indo para a eletrificação, mas esse é um outro ponto. O que a gente acredita realmente é que a gente tem que ser capaz de produzir etanol com enorme eficiência para o combate das mudanças climáticas, como a Monique colocou, né, ou com a descarbonização da nossa matriz. E a grande vantagem do etanol é a imensa geração de emprego, né, que ele traz, distribuição de renda. Então, nós acreditamos sinceramente nisso. Temos um trabalho no laboratório, um grupo grande voltado, né, à otimização desses processos a partir da pesquisa básica. E com isso, Sandra, eu queria realmente agradecer por participar, né, por participar do julgamento desse trabalho. E a palavra é sua. Muito obrigado. Que agradeço, Gonçalo. É uma honra para mim ouvir isso de vocês aí, que é um grupo que faz um trabalho fantástico. Eu sou fã do trabalho de vocês. Acho extremamente importantes. Então, para mim é uma honra aí estar aqui nessa situação, né, de avaliador do trabalho. Eu acho que minha ideia é mais conversar com você alguns pontos do seu trabalho, né, e colaborar e contribuir aí para a sua reflexão nos trabalhos futuros, né? Eu tive o prazer também de participar da sua qualificação, né, Monique? Sim. E assim, que eu considero o seu trabalho um trabalho muito interessante, muito importante, e você, assim, discorre sobre a metodologia de uma forma com muita propriedade, né, na metodologia que você usou. E assim, o que eu gostaria de colocar, e eu falei um pouquinho disso na sua qualificação, eu acho que faltou, principalmente no seu resumo, e aí no seu texto também, né, você contextualizar mais a questão do problema do ácido acético, tá? Você fala aqui das concentrações, né, como é gerado e tal, mas ainda, para mim, faltou. Por quê? Porque eu acho que se você fizer isso, você releva muito mais, dá muita mais relevância ao seu trabalho, que já é fantástico por si só, né? Vamos falar assim, que fosse um estudo que não tivesse, você não tivesse vinculando a questão industrial, ainda assim seria um excelente trabalho, mas ele tem um forte apelo, né? A questão do ácido acético, como eu falei para você, até resgatei aqui que eu tinha conversado sobre isso, né? Eu vou fazer de novo a pergunta para você. Você acha que o estresse pelo ácido acético ele é relevante no etanol 1G? Então, eu acredito que ele tem uma certa relevância, só que as concentrações são muito menores no 1G do que no 2G. Eu acredito que no 1G ele tenha mais esse papel de sinergia com todos os outros estresses, mas no 2G com certeza tem muito mais. Sim, com certeza, né? E aí eu acho que quando você fala em algum momento do seu trabalho escrito ou na sua apresentação, que as concentrações no 2G variam de 1 a 10 gramas por litro, é isso mesmo, e foi mais ou menos aí nessa faixa que você trabalhou, mas eu senti falta de você colocar trabalhos que mostrem isso, né? Que trabalhos que... Não é? Eu acho que é importante essa contextualização para você dar mais importância ao seu trabalho. Eu acho que 1G é exatamente isso que você falou. Sozinho não é um problema. Mas junto com o aumento da temperatura, junto com o etanol, né, uma sinergia de estresses, ele pode vir a ser um problema, né? E aí, nesse sentido, também acho que falta no seu trabalho
você falar mais profundamente sobre os efeitos do ácido acético na levedura. Você fala disso, né? Do que acontece, da entrada dos íons, né? do ácido, e aí você tem uma diminuição do pH intracelular, tal, enfim. E uma coisa importante também, nesse sentido, a célula, para jogar fora esses prótons que são gerados, ela gasta ATP, tá? Ela precisa de ATP. E aí, nesse aspecto, há trabalhos que mostram que, por causa disso, aumenta o fluxo da fermentação. E aí? Aí a gente pensa assim, o ácido acético ajuda a fermentação, não atrapalha, indiretamente, porque ela precisa de ATP, então ela usa o ciclo glicolítico, né, para gerar e produz etanol. Então, há trabalhos que mostram, na presença de determinadas concentrações de ácido acético, você tem uma melhora na fermentação, tá? Eu estou colocando isso porque eu acho que são pontos importantes para você discutir. Em momento nenhum isso, né, invalida o teu trabalho, não é isso, não é esse sentido. Mas acho que é importante essa contextualização. Acho que você focou mais o trabalho nessa parte da técnica, da metodologia que você usou, que é fantástica, né? Mas você esqueceu, né? Eu acho de justificar melhor isso, tá? E tem justificativas para isso, principalmente no etanol de segunda geração e no primeira, se considerar a sinergia, tá? Tá, então, se você acha que eu deveria, por exemplo, colocar exemplos do quanto diminui a taxa de fermentação, alguma coisa assim, para tentar justificar? Eu acho que sim. Não digo para agora, não sei como é que é a revisão, se tem que fazer um outro texto, eu não sei, mas provavelmente, não sei se você já escreveu o artigo, né? Mas eu acho que isso é importante, principalmente para você mostrar que você trabalhou naquelas concentrações de ácido acético, que são concentrações que são reais no ambiente do etanol 2G. E como que é gerado esse ácido acético também no 2G? A gente sabe no 1G, né? Presença das bactérias, tal, mas no 2G é mais em função da matéria-prima que é usada, do processo da hidrólise e assim por diante, que é gerado. Então, eu também acho que faltou, porque são vamos dizer assim, origens, né? É diferente, né? No 1G e no 2G. De fato, eu coloquei só um parágrafo falando disso bem curtinho mesmo. Então é bom eu dar uma detalhada maior, né? Reforçar essa questão do efeito do ácido acético sobre as leveduras, né? Porque não é só um tipo de mecanismo que existe. Existem outros mecanismos, por exemplo, esse do ATP, que eu te falei, que você não cita, mas existem trabalhos que mostram isso, sabe? Bom, por isso, eu acho assim, o seu resumo ele precisaria ser reescrito, porque você gasta quase metade dele na introdução para falar desse método tal, e aí você dá como resultados, ó, três linhas de resultados. E quando você fez a apresentação, ficou muito boa a sua apresentação, você separando essas classes dos genes. Né? Olha, tem esse grupo de genes relacionados a tal coisa, isso é tal coisa. E aí você consegue fazer uma distinção que no fenótipo bom aparecem mais genes ligados a tal coisa. Né? É uma interpretação dos seus resultados fantástica, muito bom, porque você tem uma tabela com uma lista de genes, né? E aí vai do seu olhar aí nessa lista para separar. E aí você dá como resultado que foram encontrados genes relacionados com isso, com aquilo, mas você não separa isso entre esses fenótipos bons e intermediário que você coloca. Acho que isso precisa vir no seu resumo, tá? E diminuir um pouquinho, né? O tamanho dele, né? E realmente, assim, faltou no resumo, na sua introdução, você escreveu uma introdução longa, mas faltou nesse resumo você convencer o leitor que está, né, vendo o seu trabalho,
que o ácido acético é realmente um problema, né? Então, as quantidades, não precisa colocar isso no resumo, mas na introdução, as quantidades produzidas, em que condições são produzidas, os problemas que causa, quem produz, ele é um subproduto, né? Você focou mais na metodologia da análise dos QTLs do que nesse ponto. Tá? Então, acho que... E quando você fala também, surgiram métodos, você fala citometria, usando citometria de fluxo, barcode, e o desenvolvido por Treusch, não sei, colaboradores. Que método é esse, né? Então, a gente não costuma colocar uma referência assim no resumo, né? Então, diga qual é o método, né? Ou diga que são vários métodos, né? Talvez nem precisasse colocar isso no resumo, né? Então, acho que o seu resumo você precisa refazer, porque é o que o pessoal vai ler, né? A primeira coisa que vai chamar atenção. E aí você precisa pontuar com os seus resultados. Aí, senão, se você fez, aí você põe uma linha do que você teve de resultado e não corresponde aos achados mais importantes aí do seu trabalho, né? Que é muito legal. Quando você vai lá na introdução, revisão, acho na página 15, que você fala a história do proálcool. Aí eu vou fazer uma reclamação, tá? Tá, pode fazer. Você fala da introdução da cana, você fala que criou a Petrobras, a STAB e o CTC. Você não fala do Instituto de Açúcar e Álcool do Planaçúcar, né? Que agora é a UFSCar. A contribuição deles também, né? Então, acho que faltou isso, porque o Instituto de Açúcar e Álcool foi importante naquele momento, né? Tá? Foi um marco aí. Então, acho que tem bibliografia sobre isso, né? Tem aquele livro, acho que você conhece, do professor Henrique Amorim, que é um livro histórico, né, da fermentação, ele conta toda a história em detalhes lá, ele fala disso. Fala deles. Pode deixar que eu vou colocar assim. Tá. Bom, tem algumas coisinhas assim, por exemplo, você fala fermentação de leveduras, mas é fermentação por leveduras, mas eu não vou entrar nesses pequenos detalhes aí, né? Lá na página 18, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Quando você fala... Sabe-se que o ácido acético tem ação inibitória em leveduras, quando atinge concentrações de 4 a 10 gramas por litro, você cita um trabalho, você fala do efeito sobre o pH, mas veja, é um parágrafo só. Então, falta falar mais como ele é produzido, quais são as vias. Você falou um pouquinho disso na sua apresentação da hidroxicetona, né? Que passa para acetilfosfato, depois vai para acetato, né? E acho que essa bioquímica também faltou. Perfeito. Eu acho que é importante nesse contexto do teu trabalho. E fazer bem essa separação do que pode ser o problema do 1G e do 2G. Tá? Realmente no 2G. E considerar que tem leveduras que consomem ácido acético. Ácido acético pode ser substrato. Tá, beleza. Aí depende muito mesmo, acho que do ponto de que as leveduras industriais, né, são leveduras que estão adaptadas a essa situação, né? E tem leveduras que não, que na presença de quantidades bem mais baixas de ácido acético, elas perdem bastante a eficiência, né? Fermentativa, crescimento, enfim, né? Que você trabalhou só não, né? Mas você trabalhou com Saccharomyces cerevisiae, né? Tem outros gêneros de leveduras. Eu trabalhei com um gênero, uma espécie de levedura para etanol de 2G, da segunda geração, que é uma levedura que consome ácido acético, que é a Meirosima guillermondi, né? A antiga Pichia guillermondi, né? Então, não sei quanto a Saccharomyces, se ela consome, né? Então, mas acho que
você pode dar uma procurada sobre isso. Acho que tudo isso é importante para, né, para essa contextualização aí do seu trabalho. Uhum. Bom, vamos lá. Eu vi que você usou uma técnica, né, legal que você fala, que foge aí da dissecção das tétrades por micromanipulação. Realmente, Sim. eu fiz isso no meu pós-doc, é um sofrimento, né? Ai, Eu estava na Inglaterra fazendo meu pós-doc, a primeira vez que mexi com isso, eu cheguei para o meu supervisor de espelho e desisto. Eu não consigo, eu não vou conseguir, né? Aí ele, não, é assim mesmo. É assim, você tenta 1000 vezes, na 1001 você consegue. Aí volto lá, nosso dia que eu consegui fazer aquilo funcionar, né? Não riscar, não rasgar o agar, não misturar as coisas. Eu fiquei tão feliz, né, com aquilo, eu joguei aquilo, isso há 20 anos atrás. Né? Então, agora a gente tem outras maneiras de fazer isso, sem esse sofrimento da micromanipulação. Né? Bom, na metodologia... eu fiz alguma observação aqui, deixa eu só ver. Assim, uma questão. Quando você fala do ensaio de fermentação que você fez, né? Você trabalhou com YPD, eu entendo que você quis trabalhar com isso, não com caldo de cana, né? Mas para um ensaio de fermentação com 50 gramas por litro, por que essa concentração e não uma concentração mais alta? Então, é que eu usei o padrão que a gente usa geralmente no laboratório para fazer com meio sintético, que é 50 gramas litro. Então, eu fiz assim, bem mais para o final do projeto, então eu coloquei 50 gramas litro e o ácido acético. Mas, de fato, assim, se a gente for refazer, provavelmente tem que colocar mais mesmo, né? Eu sei que você analisou crescimento, né? Você não analisou etanol, produção de etanol nessa situação, né? Mas eu diria para você que nessa situação aí, ela provavelmente está crescendo mesmo, né? Não posso afirmar, mas a probabilidade dela estar produzindo etanol é pequena, né? Porque a concentração é baixa. Você precisaria usar pelo menos umas 100 gramas por litro aí para você forçar, né, um metabolismo aí para a fermentação, né? Mesmo na aerobiose, porque você trabalhou com agitação, 200 RPM. Mas se você tem uma alta concentração de açúcar, ela vai para o metabolismo fermentativo, né? Então, não sei aí o resultado que você quis obter disso, se importa o fato dela ter fermentado ou não, né? Inicialmente a gente queria avaliar sim, só que aconteceu um problema no HPLC, então eu corri aproximadamente 1000 amostras e a gente descobriu que o braço dele estava com problema. Então eu perdi todo esse trabalho, eu não consegui refazer a tempo de colocar para a banca, né? Então, para minha defesa. Mas eu realmente queria obter esses dados sim, para ter uma comparação também se ela seria uma boa cepa na indústria também, né? Nesse processo fermentativo. É claro que a gente precisa evoluir ela, com certeza, mas era a intenção, mas de fato teria que aumentar mesmo, né? Para ver se ela estava produzindo etanol mesmo. E aí seria interessante se você pudesse repetir esse experimento, mais alta concentração de glicose, você vai colocar o ácido acético, você seguir, né, você determinar a concentração desse ácido acético ao longo do tempo, para ver o que está acontecendo, se ela está consumindo, se está sendo metabolizada em alguma outra coisa, sei lá, né? E aí, acho que pelo cromatograma, você vai, não sei se o gasoso dá ácido acético, é volátil, mas acho que o líquido também, não sei. Então, você vê etanol, você vê o ácido acético, como que isso acontece, né? Se ela consome, se fica estável, porque também você tem que imaginar, e aí eu não sei o quanto você fez isso, esse ácido volatiliza, você tem que fechar bem esses frascos. Não, a gente fechou muito bem os frascos, e isso era uma das coisas que a gente queria acompanhar mesmo, ao longo da fermentação, o que acontecia com esse ácido acético. Se ele mantinha a concentração ou não. Isso daí a gente com certeza ia obter pelo HPLC, né? Que a gente fazia essa análise,
mas eu perdi tudo, então Eu ficou sei, bem acontece. triste. E aí, sabe que é bom você, nesse experimento, você colocar um frasco sem a levedura, em cada concentração de ácido, e você avaliar essa perda do ácido acético ao longo do tempo, porque existe isso por conta da temperatura, da agitação, da volatilização. Aí você desconta isso dos valores, entendeu? Você seguir esse branco. É Eu tinha importante. colocado esse controle, eu coloquei esse controle para todos, então eu tinha pego o ponto inicial e o ponto final, para saber o quanto que foi embora desse ácido acético. Mas como a gente não conseguiu, mas de fato, nessa repetição é bom fazer esse cálculo e descontar, né? É uma coisa que Eu acho, porque às vezes é pequeno, mas pode não ser, né? E aí te levar uma interpretação errada disso, né? Porque a gente teve um trabalho aqui, uma aluna que num primeiro momento a gente viu que estava tendo consumo de ácido acético, aí a gente fez um outro trabalho para medir isso, né? Então era importante saber se estava diminuindo essa quantidade de ácido acético. Então ela fez esse controle, esse branco aí em cada uma das concentrações, para a gente ter certeza de que essa diminuição não era pela evaporação, né? Pela volatilização do ácido acético. Né? Então acho que é importante. Acho que isso vai te dar assim uns resultados interessantes que permitem para você discutir melhor, né, os seus resultados aí. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Bom, eu não consigo contribuir muito, tá? Com esses seus resultados aqui, esses heat maps seu aqui, acho lindo, mas eu tenho uma dificuldade em entender como que lê isso, de ponta cabeça, virado para a esquerda, eu tenho uma dificuldade. Então, acreditei no que você explicou deles aqui, de como você... Mas eu entendo que é minha ignorância em relação ao método, né? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Eu acho que seu trabalho tem uma fluidez, assim, que a gente entende os passos que você fez. Isso na sua apresentação também você deixou isso bem claro. Porque é relativamente complexo, então você coloca a coisa de uma forma didática, inclusive no texto escrito, né? Eu acho que eu devo ter feito alguma observação, né, lá na parte do crescimento. Deixa eu ver aqui. Quando você apresenta as tabelas, na página 71, 72, eu tive dificuldade assim de entender essas tabelas, assim, de ler essas tabelas. É muita informação, muito detalhe, tudo junto, né? Então, assim, você pode manter essas tabelas ou você colocar essas tabelas no apêndice, mas você colocar aqui no texto como você fez na sua apresentação. Tá? Tipo, em blocos. É que eu quis mostrar tudo que eu encontrei e depois, né, ir pegando um pouquinho. Mas, de fato, eu acho que talvez colocar num apêndice e analisar como eu fiz na apresentação fique melhor mesmo. Coloca no apêndice para a pessoa, né, quem quiser ver nos detalhes, né? Mas fica aqui no meio do texto uma tabela gigante dessa que a gente fica tentando ver o que tem de comum, né? Você pode, como a avaliação que você fez na apresentação, que ficou bem legal. Aí ficou claro, né? Quando você mostra, por exemplo, os genes, né? O maior número de genes ligados à biossíntese de aminoácidos, você consegue relacionar isso com trabalhos que falam do triptofano, né? Quando você separa aí com os genes ligados à biossíntese, ao ciclo celular, né? Então acho que isso assim fica muito mais fácil para quem está lendo o trabalho, né? Porque é realmente muita informação. Depois você tem a outra tabela aqui também, né? Tá. E aí, assim, indo para o final aqui do que eu gostaria que você falou um pouco na sua apresentação, né? Mas vamos pensar agora em termos práticos, tá? Vamos imaginar que vocês querem engenheirar uma levedura para resistência ao ácido acético, né? Para etanol de segunda geração, enfim, uma Saccharomyces cerevisiae.
Você teria, assim, agora, assim, de pronto, para mim, que genes que você mexeria? Então, eu mexeria naquele gene GPB1, que é o da glicólise, porque eu acho que seria bem interessante para a gente avaliar eles. Eu mexeria também no gene que é relacionado à temperatura, que é o... Eu não lembro o nome de cor, assim, eu preciso dar uma olhadinha aqui, mas aquele último que eu falei. Um minutinho aqui, só deixa eu ver. Aqui. Então, eu colocaria o SPG4, também o GPB1 é da mitocôndria, que eu também estudaria, e esse GCR1, que seria da via glicolítica. Então, eu colocaria nesses 3 genes, pelo menos a linhagem boa. Eu investiria nesses 3. Mas assim, a gente precisa avaliar se eles têm mutações sinônimas não sinônimas, então vem toda essa parte de análise de dados agora. Certo, tá. E achei interessante a abordagem que você colocou lá, de que você colocaria eles numa linhagem ruim para ver se melhora, você colocaria, né, deletaria ele numa linhagem boa para ver se piora, enfim. Eu acho que você fez uma reflexão muito interessante aí no final da sua apresentação. Eu não sei se você colocou isso, você colocou, mas não tão detalhadamente, né? Essas perspectivas futuras no seu trabalho. Acho que isso é muito importante para a gente ver o amadurecimento do aluno, né? Principalmente no mestrado. Acho que você está de parabéns nesse sentido. Acho que o trabalho bom é esse que abre, né, várias possibilidades. Acho que o seu trabalho contribui bastante nisso, né? De fazer esse mapeamento aí de genes que possam estar ligados a essa resistência. Você usou uma abordagem muito, muito interessante, assim, uma técnica avançada, né, relativamente assim, complexa. Acho que isso pode ter assim, desdobramentos muito interessantes, ser pontos de partida aí para OGMs, né, com essa característica, principalmente visando 2G, né? Acho que principalmente 2G, porque, repito, acho que para 1G essa não seria assim uma característica, vamos dizer, seria bom? Seria, né? Mas não é algo assim que é o primordial, né? O ponto principal do 1G, mas do 2G, diria para você que, se tratando de Saccharomyces, né? Eu acho que sim, né? Então, acho que o seu trabalho contribui bastante nisso. Acho que você fez um trabalho muito, muito legal, assim, e agradeço a possibilidade de estar aqui na banca. Então, assim, essa minha contribuição é mais nesse sentido da aplicação do teu trabalho, né? Não consigo contribuir muito para os detalhes aí da sua metodologia, da sua experimentação, mas digo que sou fã aí de vocês, tá? Leio bastante os trabalhos de vocês e acho extremamente importantes aí para o mundo da fermentação, né? Eu, ano passado, com a pandemia, eu consegui ter um tempinho, né, de folga e pôr em prática, escrever um livro sobre microbiologia da fermentação, que está saindo agora no meio do ano, né? Foi aprovado pela editora e tal. E aí, assim, eu adorei escrever o livro, porque eu fiz uma imersão, né? Então, assim, ácido. Fui lá, pesquisei, levantei várias coisas. Glicerol, fui lá, né? E eu curti fazer isso, assim, para mim foi um aprendizado enorme e usei muitos dos trabalhos de vocês, né? São trabalhos fantásticos que vão estar lá contemplados no livro, né? Eu achei importante que fazer essa leitura aí desse conhecimento que a gente tem da microbiologia da fermentação, porque eu acho que falta para a gente essa reunião de textos. A gente tem bastante coisa em artigos, mas não tem um texto, né? Então, acho que o pessoal das usinas, o pessoal que trabalha no setor, que quer conhecer um pouco melhor
mais a fundo, aprofundado, né? Não só a questão, o glicerol é ruim, ou o glicerol é bom, né? Por que que é? Qual o papel do glicerol, né? É um exemplo. Eu, assim, acho muito importante, quer dizer que vocês são figurinhas comuns lá no meu livro, tá? Então, obrigada, Gonçalo, é um prazer aí participar da banca. Bom? Obrigada, eu que agradeço pela sua participação, por todas as contribuições, que eu tenho certeza que vão ajudar muito, assim, na construção dessa versão final agora. Obrigada mesmo. Obrigada. Sandra, olha, muito obrigado. Acho que esses pontos que você levantou são fundamentais, sem dúvida. A gente tem que colocar com um pouco mais de detalhes os mecanismos relacionados ao ácido lático, o que é. Eu, sinceramente, não conhecia esse trabalho que mostra que um pouco de ácido lático pode até ser bom, né? Eventualmente, para aumentar o fluxo é muito legal, queria muito ver isso aí. Você tem toda a razão. Na realidade, o nosso trabalho relacionado ao ácido acético está no contexto do etanol 2G, né? Está no contexto do etanol 2G. Em realidade, a primeira vez que eu fui chamado a atenção sobre isso foi o Silvio Andrietta. O Silvio me dizia que tinha situações em que as leveduras começavam a produzir ácido acético, leveduras começavam a produzir. Ele deve ter falado, talvez, isso aí com você, porque a gente comentou muito isso já tem bastante tempo, e que ele percebia que quando ele pegava essas leveduras e colocava oxigênio, eu posso estar um pouco... Esse ácido lático era consumido, né? Ele parava de produzir ácido lático, era consumido e tal, e a fermentação voltava ao normal, voltava a ter boa produtividade. Isso me chamou muita atenção na época. Na época até a gente procurou ver se por acaso a própria Saccharomyces cerevisiae eventualmente poderia realmente estar produzindo. Nunca conseguimos mostrar isso, embora eu já tenha visto o artigo e tal. Teoricamente, daria para ela produzir e separar, mas o que a gente tem visto realmente é o ácido acético vindo tanto de contaminação bacteriana e do tratamento da biomassa, né? Os grupos acetil que são removidos e vão para a fermentação. Eu já vi em segunda geração dornas gigantescas, principalmente na Europa, dornas gigantescas deixarem metade do açúcar ou mais, porque a levedura parava de fermentar por causa de contaminações bacterianas, né, que levavam a ácido acético, e essa foi tem sido, né, no laboratório, na nossa experiência, a principal. E você tocou também no outro ponto fundamental, que é, beleza, lindo, maravilha, e daí? E daí? Faz o que é com isso? Então, a Monique, eu espero não estar adiantando, João, coisas aí suas, mas eu só vou falar isso e já vou parar, para a gente, no final, dar uma resumida em relação a isso. Mas eu acho que a Monique, ela pensou nisso, e eu diria que tem duas contribuições, uma já imediata, que é uma cepa com maior resistência, que a gente já deve começar a trabalhar com esse background, né? Estamos colocando um monte de genes em novas cepas. E a segunda, que ela realmente não teve tempo de seguir em frente, foi de identificar qual desses genes podem ter realmente SNPs. Eu acho que a gente tem bons candidatos que fazem todo sentido. A gente fez recentemente um trabalho com resistência a etanol, desculpe, a ácido, né? A resistência a ácido, e efetivamente encontramos um gene. Quando a gente remove esse gene da levedura, a sensibilidade ao ácido aumenta muito, a adição dele faz a levedura ter uma maior resistência. Quer dizer, a gente está muito confiante que essa sistemática efetivamente nos levará a cepas melhores, né? E o caso da segunda geração, não só a segunda geração, sabe? Eu acho que o etanol de milho também, ele pode ter um avanço grande. É impressionante, Sandra, como o etanol de milho está avançando no país, né? É incrível. Então, no 2G, né? No 2G, né, Gonçalo, normalmente é um processo que tem oxigenação, né? Tem mais oxigênio disponível do que no 1G.
E aí você pode ter as bactérias produtoras, né, de ácido acético, que normalmente é um processo aeróbio, né? Então, E também quando você coloca a pentose, a bactéria consome pentose com muita facilidade, né? Então, a levedura, a gente dá aquela forçada para ela consumir pentose. Quando chega a sim. pentose, aí o equilíbrio muda para a bactéria. Então, você tem que fazer a levedura comer rápido para não sobrar pentose para a bactéria produzir ácido, né? Basicamente. E, olha, e outra coisa que eu queria comentar, que eu adorei saber, eu também estou escrevendo um livro, sabe? Eu estou tendo uma experiência, você relatou essa experiência, eu estou tendo a mesma experiência, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que diria que Ótimo. talvez dessa pandemia, uma das coisas positivas, né? Se é que vai ter alguma, é justamente a gente ter tempo para refletir, né? Porque um livro é diferente de um artigo. Um artigo um livro realmente é uma demanda, uma reflexão. Você acha que sabia um monte de coisa, aí você vê que na realidade, mas peraí, como é que cheguei até aí? Vai, vem, vai. Isso, é uma releitura, né? Eu adorei, eu vi você falando aí, pô, maravilhoso. E essa contribuição que você vai dar ao setor, Sandra, eu tenho certeza que vai ser fundamental. E o livro vai além, né? Como eu disse, do artigo, porque você pode passar sua experiência, sua reflexão, sua intuição, né? Muitas vezes. Com Olha, certeza. adorei, gostei demais mesmo. Te agradeço muito. Obrigada. Vou Prazer, passar viu? aí para o. Opa, estamos aí. E no final, eu talvez eventualmente comente mais alguma coisa. Vamos lá ver o tempo. E é um prazer muito grande agora, né? Chamar aí o nosso João Paulo, esse baiano aí de Valença, conterrâneo. João foi nosso aluno de mestrado já, tem bastante tempo. Aluno brilhante, tem uma iniciativa realmente gigantesca e está se tornando aí um dos maiores especialistas já na área de fungos filamentosos, onde fez doutorado e pós-doc, e tem uma quantidade de artigos muito grande já publicada como pós-doc. Quer dizer, na época, com essa quantidade de artigos que você tem hoje, João, acho que na minha época já dá para você fazer professor titular, sabe? Portanto que, de forma, João, que é um prazer muito grande ter você julgando o trabalho e amigos, negócio à parte, toca o pau. É isso aí, manda bala. João. Eu queria agradecer, Gonçalo, pelo convite, para você, a Monique, a oportunidade de participar dessa banca. Levedura não é minha especialidade, eu gosto, sou interessado. Então, quando eu entrei no laboratório do Gonçalo em 2008, foi quando o Lucas tinha acabado de domesticar a Pedra 2, né? Com a técnica, ele, a Anne e a Carol, eles mexiam com isso. E foi bom ver naquele momento, ó, temos uma levedura industrial domesticada que a gente vai poder manipular geneticamente e ao longo desses 12 anos, a gente viu o quanto foi feito baseado na Pedra 2 e o quanto está contribuindo para o setor econômico, né, de bioenergia, principalmente com a cepa de 2G, que hoje é amplamente utilizada, né, pela Granbio. Então, eu queria ver esse momento, né, de também dar um pouco do que eu enxergo assim do processo inteiro como do 2G, né, do que o trabalho da Monique pode contribuir, né, e o que vai acontecer depois também, para onde vai, né, quais são os desdobramentos disso tudo. Né. Então, eu queria primeiro comparar com sua qualificação, que eu também fui banca da sua qualificação. Então, uma coisa que eu aprendi, que aparentemente você aprendeu rápido, né, da qualificação para agora, é que você desistiu de abraçar o mundo, né? Porque tinha várias outras coisas propostas, deleção de gene, de CRISPR, depois fazer tudo de novo e não sei o que, você aquietou e falou assim, não, é um mestrado, não é um doutorado. E aí resolveu focar numa versão de uma dissertação que era mais focada e traz essa contribuição mais direta, que é o desenvolvimento de uma cepa. Então, isso é inegável. Você tem uma cepa final, e aprendi isso com o Gonçalo, na hora que a gente vai julgar o mestrado, a gente julga se a pessoa aprendeu a fazer ciência e não se os resultados deram certo, né? Se tem o rigor, se você teve o rigor científico de ter essa cepa, você teve, eu já estou adiantando isso para você. Né?
Porém, a gente vai pontuar algumas coisas aqui, né, para poder Uhum. contribuir para a sua formação de pesquisadora, que eu acredito que é o que você quer ser, e também para pontuar o trabalho do grupo, para poder ajudar a desenvolver o grupo em outras linhas, né, utilizando ainda a pesquisa da influência do ácido acético na levedura, não querendo entrar nas outras linhas de pesquisas em levedura do laboratório. Então, o meu primeiro comentário que eu anotei aqui é que, como a professora Sandra já pontuou com maestria, é um pouco a qualidade da sua revisão bibliográfica, né? Uhum. Então, a sua apresentação como um todo, ela me pareceu às vezes que não reflete na sua introdução bibliográfica. Você foi muito bem na Tá. apresentação, você deslanchou, né? Você teve a fluidez que a professora Sandra falou, e eu senti um pouco isso na sua introdução, que falta isso, falta essa revisão bibliográfica mais robusta, assim, sabe? Mais, às vezes, até mais um pouco mais científica, né? Com Tá. alguns dados mais científicos, com as vias metabólicas do ácido acético, né? E dentro desse conceito, dentro desse contexto, não tem só críticas também. Então, vale a pena elogiar. Você levantou o histórico das convenções do clima, que é uma coisa muito legal, né? Você também fez um tópico do pró-álcool, porque geralmente as pessoas nem falam do pró-álcool, que é né, que é um programa mais importante que teve, né, para a gente ter hoje, né, os carros flex, né? Então tem coisas boas e as coisas menores, as pequenas coisas, eu anotei no PDF que você me mandou e eu vou te mandar nesse PDF. Não vou comentar aqui, né? Tá. Uhum. Tá? Perfeito. E aí a primeira coisa que eu vou falar foi uma coisa que está no documento, né? Que você vai ter que consertar, que aí você você falou várias vezes na sua tese que são os prótons que aumenta o pH, que diminui o pH da célula, né? Aumenta a Uhum. acidez da célula. E aí na página 11, né, na sua introdução, ficou parecendo que os ânions que fazem esse sentido. Então vale a pena você Tá. reestruturar, até porque na discussão você repete a mesma coisa e você fala de forma muito boa, né? Você acerta, né? Como as Tá. pessoas leem muito o resumo, né, e a introdução da tese, é muito bom a elogiar, né? Ela é, corrigir essa parte no começo da tese, né? Tá. E aí eu vou entrar na mesma discussão da professora Sandra, que é na página 18, sobre o metabolismo de ácido acético em leveduras. Então, se eu pego o Saccharomyces, aí eu vou te fazer uma pergunta. Se eu pegar a Saccharomyces cerevisiae e colocar ela somente com ácido acético como fonte de carbono, ela cresce ou não? Hum. Deixa eu pensar. Eu acredito que ela cresça sim. Tá. Sim, porque ela tem a via da acetil-CoA que faz essa ponte. Então, ela cresce, mas com muito mais dificuldade, como, por exemplo, com a glicose, né? Que é o que a Isso. gente geralmente coloca. E aí, e por que na fermentação de um caldo de 1G ou de 2G, ela se torna um inibidor e ela causa? Quem é o que está acontecendo que ela, do nada, se ela consegue crescer, ela começa a inibir? Qual é a mágica Limiar. que acontece? Então, eu acredito que seja por concentração mesmo. Então, se a concentração é muito alta, porque depende do pré-tratamento que você utiliza, a concentração de ácido acético aumenta bastante. Então, eu acho que a partir do momento que a concentração é muita, ele começa a ser tóxico para ela. Então, eu acredito que é mais uma questão de concentração mesmo, no Você meio. acredita que a glicose tem algum papel nisso? Do que? De ajudar? Contribuir para a inibição do crescimento? É uma pergunta que a gente chama de trick. Eu sei onde eu quero Tá, chegar, eu estou te testando tá. para testar como você vai se sair. Então, eu acredito que a glicose, ela não atrapalha, ela na verdade ajuda por causa dessa produção de ATP. Então, como essas funções da célula, elas vão estar diminuídas, a célula vai precisar de mais ATP para conseguir fazer as vias dela, né? Então, conseguir funcionar o mais perto do normal que ela faria. Então, eu acredito que a glicose, ela vem no sentido oposto, né? Não de ser um inibidor, mas de ser um composto que ajuda mesmo.
Entendi. Deixa eu ver como eu vou falar aqui. Existe vários estudos em levedura, em bioquímica de fungo também, que mostra que e isso é bem claro em fungo, né? Então, isso aí, apesar de não ser um fungólogo da vida, né? Quando a gente cresce o fungo em glicose e a gente quer produzir celulase, né? Alguns fungos, né, mutantes, eles vão produzir mais celulases, certo? Mas os mutantes, a maioria dos fungos nativos, né, íntegros, eles vão reprimir a produção de celulase, tá? Tá. Porque você já tem glicose. Então, a levedura também é um fungo. Então, quando a glicose entra na levedura, ela sai reprimindo vários genes de serem expressos, incluindo um muito importante, que é o gene que sintetiza a proteína que converte o acetato a acetil-CoA. Tá. Entendeu? Entendi. Então, a glicose, se você pensa no contexto ao contrário da sua tese, eu quero utilizar ácido acético para crescer a levedura. A glicose vai ser um contaminante, vai ser um inibidor. Tá. É o contrário. Então, eu queria muito que você contextualizasse todas essas vias de repressão da glicose, ou um parágrafo citando isso, e como isso se conecta com o metabolismo do ácido acético, como se ele fosse a fonte de carbono principal da levedura. Tá? Eu te passo algumas referências sobre isso. E aí, eu acho que é importante você colocar isso na sua contextualização da revisão bibliográfica, que vai ajudar muito na sua discussão dos dados, principalmente nos genes que você achou. Então, já adiantando, você viu o GPD lá, que tem 3 mutações no GPD. Né? Ou seja, provavelmente está aumentando, ele está consumindo mais glicose. Então, ele quer se livrar da glicose, o fungo quer se livrar da glicose, do fungo. A levedura quer se livrar da glicose o mais rápido possível. Né? E eu acho que vale a pena toda essa contextualização bioquímica e genética na sua introdução, certo? Perfeito. Eu acho ela, assim, essencial, que aí sua tese vai ficar ótima, sua dissertação vai ficar ótima, vai servir de referência para várias coisas, para vários estudos, para os alunos, porque geralmente eu costumo indicar teses para os alunos, para o material e métodos e tudo mais, né? E para ver como se constrói, né, a ciência mais inicial de um aluno de mestrado, ou até mesmo uma monografia de um aluno de C. Eu costumo indicar bastante para o pessoal que está começando no AB, leia as dissertações, que é mais fácil de compreender certos processos. Né? E aí eu vou copiar a professora Elizabeth na última qualificação que eu participei com ela, na página 30, que você fala sobre o teste de mating. Tá? E aí, você tem 2 cepas, né? 2 cepas que produzem os feromônios. Né? Isso. Então, você tem a primeira cepa sua, que ali ela está dizendo que é mate A, certo? E a segunda cepa é o mate alfa. Isso. Certo? É página 30, gente? É página 30 mesmo. É 30, tá certinho. E aí embaixo você fala, após o tempo de incubação, retirou-se da estufa e foi realizada a checagem do mating type, onde as cepas que formam álbuns da linhagem 421 são mating A, né? Match A, e as das linhagens da linhagem 22 são determinadas mate alfa. Isso. E as que não formam álbum em nenhuma das linhagens. Então, você inoculou seus haploides, né? Nesse caso, na cepa 421, né? Isso. Numa placa sensibilizada não, com 421 crescida, né? Plaqueada. Se formou halo, ela é da mesmo mate ou é do mate oposto? Ela é do mesmo mating, porque elas vão se repelir. Tá.
Pelo menos é isso que está na literatura mesmo. Então, se ela Entendi. formou um halo no MET A, né, nessa levedura que é do MET em A, significa que ela não está indo para o cruzamento, entendeu? Então, tipo, ela é alfa quando ela vai em direção à cepa. E ela é A quando ela repele da cepa. Entendi. Entendeu? Foi isso. Outra coisa que no parágrafo 38, no parágrafo 38 não, desculpa, na página 38, eu achei falta de você descrever esses dados que você coloca nesse parágrafo. Tá. Então, você colocou como os ambas são linhagens diploides, elas foram induzidas em aspiração, e depois foram feitas para tocar as vezes de téteres, e tá. Eu colocaria pelo menos esses dados, ou eu pegaria as figuras que você usou na sua apresentação, que são ótimas, que mostram o caminho, e faria uma figura, né? Perfeito. Para recolocar a gente, né, na linha do que vai ser feito. Então, Né? você acha que seria interessante eu fazer uma figura com desenho experimental? Sim, Tá, isso. perfeito. Para seguir bem certinho, bem bonitinho. Tá. E aí, na apresentação, você foi muito bem, né? Então, tudo fica entendível. Né? Então, no texto fica um pouco mais... Difícil de difícil relacionar o que está acontecendo. Você tem que ficar voltando no Material para poder ver que está bem escrito, né? Tudo Tá, bonito, tá? perfeito. E aí eu tô quase acabando, né? E aí eu vou também pontuar outra coisa que eu achei interessante, mas eu sei que tem diferenças porque você fez seu screen você fez no meio sólido, certo? Os inibidores, e o segundo você fez, a figura 30, né, na página 64, você fez no meio líquido. Isso. Né? Uhum. E aí a minha pergunta é, a J270, ela está performando pior do que a sua cepa mãe parental, né? Que é data como ruim, que você colocou como ruim. Você esperava isso? Eu acho que não. É uma pergunta óbvia. Com E aí, certeza não. e aí agora o seu feeling, seu sentimento de cientista fala o quê? O que que eu faço? Então, O que que eu tenho que fazer? o que eu, assim, o meu feeling de cientista, na verdade, é que a gente já viu esse fenômeno acontecer também no laboratório anteriormente, com o trabalho do Alessandro, no qual a CNPK foi melhor também que a Jay. Então, eu acho que talvez, de todos os repiques que a gente fez com essa cepa laboratorial no laboratório, né, com a CNPK 122, talvez ela tenha melhorado um pouco esse fenótipo, porque, de fato, a gente pega a cepa e repica ela várias vezes, né? Então, esse é o feeling, assim, e basicamente isso, assim, porque as linhagens eu chequei e são elas mesmas. Então, eu realmente não... A minha explicação que eu pensei sobre isso foi isso, né? De que por ter várias aplicações no laboratório, né, vários repiques, ela tenha tido algum SNP que talvez esteja favorecendo ela em relação a J. Tá. Aí tem um outro detalhe aqui que eu já fiz o comentário, mas não preciso falar aqui, né? Então tá aqui no PDF, né? Que é Tá? na 78, mas você vai ver lá. Uhum. E aí vamos entrar já na parte dos QTLs, né? Tá. Então, primeiro é você tentar ver esses genes, quais são os eles que têm relações com as vias que a glicose está reprimindo, né? Vias que Tá. ajudam o metabolismo do ácido acético. Primeira contextualização, minha dica né? O que eu sugiro que você faça é isso, né? Uhum. E a outra pergunta que também está lá é você acha que só analisar mutações sinônimas e não sinônimas é suficiente? Não. Não. Particularmente, eu acredito que não, porque, inclusive, a gente já sabe hoje que as mutações sinônimas, elas também podem mudar essa expressão, né, das proteínas, porque o codon usage da levedura é diferente para diferentes tipos de aminoácidos, né, com os códons. Então, eu acredito que, assim, o nosso foco seria ver
essas mutações de sinônimas e não sinônimas, mas mais também relacionada à função. Então, quais proteínas a gente acha que podem estar relacionadas? E focar nesses SNPs, né? Testar cada um deles. Tá. E aí eu vou fazer uma crítica. Você Tá, falou maravilhosamente bem. E minha pergunta é, por que que isso não está no texto? Entendeu? tá, eu vou escrever isso. E a hora que você tem no artigo, você vai ter uma linha para falar disso. A tese, você está lá Perfeito. pra, na sua dissertação, na sua tese, você está lá para falar isso e levantar essas perguntas. Né? Tá, Então, você escreve lá, abre essa pergunta. Né? perfeito. E aí uma outra crítica é que, pelo fato de não ter feito, como é, isso aí eu falei desde a qualificação, mas eu sei que tempo e pandemia, tudo mudou, né? Você não se avalia as coisas como se avaliavam há 2 anos atrás. Então, realmente, tem que fazer um meio que seja um pouco sintético em relação ao 2G, né? Você fazer essa Uhum. fermentação na presença de xilose, na presença de arabinose, na presença de ácido glucônico, né? Desses outros açúcares. A gente chegou a fazer. Só que Então, como ela é uma... então, só que assim, como ela é uma cepa que ela não tem a via de consumo de xilose, né? A gente não conseguiu ter resultado significativo. Ela tá não bom, conseguiu ter esse crescimento. tá Então, bom, foi mais ou menos por isso. ok. E Mas eu aí, acho, aham, perdão, continua. mas acho que talvez seja interessante a gente pegar um G, né, e talvez colocar ácido acético no meio, tentar testar isso, ou colocar uma via de consumo de xilose nela, né, fazer essa mudança. Acho que seria interessante para os próximos passos, com certeza. Porque isso voltava na sua qualificação, né? Que você ia pegar É, isso, ia deletar os genes, ia fazer ela fazer 5, fazer pentose e, né, e avaliar também. O isso. que, Uhum. o que me leva a uma última pergunta, né? Que já é você está aumentando a complexidade É. do seu mestrado, certo? E aí eu, complementando disso, eu quero saber o que você teria feito diferente nessa sua dissertação e o que você faria para transformar ela num doutorado. Tá, o que eu teria feito diferente? Bom, eu acredito que foi bem o que você falou. Eu acho que eu comecei muito ambiciosa. Então, e claro que considerando as questões de pandemia, e eu também entrei depois de 6 meses, eu troquei de projeto durante meu mestrado. Então, eu tive aproximadamente 1 ano para fazer esse projeto. Então, foi um tempo mais curto. Eu acho que eu deveria ter planejado um pouco mais, né? A pandemia prejudicou bastante, mas ter pensado mesmo, né? Como eu ia chegar. Talvez também colocar essa parte de indústria, então colocar, sei lá, testar em 1G e 2G na indústria mesmo, né? Não na indústria, mas pegar as matérias-primas no laboratório e testar. Eu faria isso. Aquela outra parte do CRISPR eu deixaria de fazer, né? Com certeza que eu fiquei bastante tempo nela, até mandar o sequência para sequenciar. Outra coisa que a gente acabou não comentando, mas também devido à pandemia o preço do dólar aumentou muito e a gente não conseguiu sequenciar os 4 extratos, então eu acabei tendo que escolher por 2. Então eu gostaria muito de ter testado esses 4 extratos, né, que é uma coisa que eu acho que seria bem legal ver como que muda esse perfil, né, porque a gente já viu que muda bastante entre a intermediária e a boa. E para transformar no doutorado, eu acredito que eu agora pegaria de tudo que eu fiz, analisaria esses genes, tentaria descobrir quais são eles e depois tentaria colocar o consumo de xilose, né, nessa levedura também e testar em relação à indústria, né, tipo em condições industriais, talvez ir para um fermentador maior. Então, acho que para transformar no doutorado, eu talvez faria isso. E uma das outras partes é que eu gosto muito da parte genética de levedura. Eu sou fascinada por essa parte, então essa parte de descobrir quais são os genes é a parte que me move, assim. Então, o que eu gostaria de fazer, que eu também não consegui fazer no mestrado por causa da pandemia, era fazer um estágio fora, eu tinha sido até aprovada pelo professor, mas para descobrir quais são os genes que eles estão antes desse ponto de comprometimento. Então, eu queria muito discutir, né, quais eram esses genes e ver se aumentando, se colocando os promotores dele, aumentar a expressão do CDC5, que é uma molécula que a gente sabe que aumenta a recombinação, se a gente conseguiria ter esses picos de QTL cada vez mais altos e uma seleção maior. Então, esses eram os objetivos que eu teria também. Perfeito. E é isso que você vai fazer no seu doutorado? Você vai continuar nessa linha de pesquisa? Qual é essa é a minha última pergunta. Então, eu vou para a Alemanha, eu inclusive vou daqui a alguns meses para lá, eu fui aprovada numa bolsa de doutorado, né, na Universidade de Ulm,
e eu vou seguir mais na parte de genética de leveduras. Então, meu projeto vai ser intitulado O que acontece na levedura nos 10 primeiros segundos do brotamento. Então, é uma parte de polarização celular, no qual eu vou entender o que faz com que a levedura tenha essa célula filha, como que regula toda essa parte. Então, é isso que eu vou seguir para o doutorado agora. Mas essa parte que eu deixei como perspectivas, ela vai continuar sendo feita pelo laboratório, no laboratório. Muito obrigado por aprendi muito, né, com toda a tese, e também indo esmiuçar essa parte de ácido acético, porque também todo ácido acético trabalha também o desempenho das enzimas, né, na hora que a gente vai fazer a hidrólise. Pode acidificar demais, as enzimas começam a morrer, basicamente, né? Então, complementa o que a gente já vem fazendo. E também eu trabalho com cupim, e o cupim se alimenta de acetato, né? Basicamente disso. Quase não faz, quase não tem atividade de piruvato desidrogenase, né? Então, tudo é baseado no ciclo do ácido tricarboxílico, através de acetato. Então, junta tudo e a gente acaba vendo que no fim é tudo a mesma coisa, né? Acaba no metabolismo final. Então, obrigado por ter a oportunidade de ter participado das duas bancas, né, de qualificação e do mestrado, tá bom? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço por todas as contribuições e por tudo, né, por toda a paciência que vocês tiveram também, porque os dados chegaram muito em cima da hora, eu tive que analisar tudo em 2 dias, então foi uma correria muito grande. Então, eu agradeço muito por tudo, assim, nesse processo de vocês. E se vocês puderem mandar as correções, né, os pontos que vocês fizeram, aí eu já altero para a versão final. Então, obrigada. João, muito obrigado. Esse ponto aí que você tocou agora do cupim realmente deu saudade, né? Quando a gente começou a trabalhar com cupim lá, início de 2000, sei lá, ainda não tinha a ideia que a gente tinha de fazer um metagenoma. Acho que poucos meses depois aparece um metagenoma de cupim pela primeira vez. Eu acredito, mas foi muito bom saber que a gente estava no caminho certo. Mas toda vez que você está no caminho certo, dificilmente você está sozinho, né? Você nunca está sozinho. Mas eu fico muito feliz de ver que você continua, né, nessa linha, que não só continua, mas que vê nessa linha com muito entusiasmo, né? Vê isso que você falou do ácido acético, eu acho que é muito importante, embora a Monique tenha tido, né, um objetivo assim claro de tentar identificar o que é que faz a levedura ser resistente ao ácido acético de uma forma assim mais digamos assim, operacional, né, para entender depois quais os genes. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, enriquece muito o trabalho explicar, né, por que o ácido acético não sei se eu chamaria de tóxico, mas a produtividade da levedura na produção de etanol realmente reduz com ele. E você levantou uma coisa também interessante, que a gente, inclusive, bota a levedura em acetato, né, para esporular. Quer dizer, a levedura não gosta de respirar. No fundo, é isso. Mas se você força, ela vai, né? Se você força, ela vai. Então, João, eu queria agradecer muito aí a sua experiência, né, científica, e para a Monique, eu acho que isso é muito importante. E agora eu queria, antes da gente finalizar para conversar, falar um pouquinho sobre Monique, né? Que é esquisito a gente estar aqui com um monte de letra, de bolinha de gente que parece que não é gente. Quem quiser ligar, pessoal, as câmeras aí, fique à vontade, né? Monique já está no laboratório, né? Há um bom tempo, desde a iniciação científica. É uma pessoa de uma dinâmica incrível. Vocês não imaginam o que foi para fazer ela falar essa apresentação, não em 20 minutos, né, mas em 40, porque ela tem uma fluência muito grande, uma capacidade de raciocinar e de pensar, um fluxo de pensamento muito intenso, e faz isso com um volume de informação muito grande, de forma que Monique é um talento, né? É um talento, sempre teve inquieta por natureza, sempre teve os interesses dela realmente muito claros. Eu fico muito feliz dela estar indo
para continuar esse estudo, né, na Alemanha, nessa área, porque essa coisa da interrupção da meiose sempre foi um tema que interessou muito a Monique, quer dizer, trabalhar nessa área de ciclo celular, agora aí no início da brotação, eu acho que vai conseguir fazer com que Monique consiga responder, né, as curiosidades que ela tem. E Monique sempre gostou muito do laboratório, quer dizer, eu sempre via Monique associada ao laboratório. De uma hora para outra ela me disse: Gonçalo, eu quero tentar o mestrado em outro lugar para sair um pouco daqui. Sabe aquela história de sair de casa? Eu digo: não, beleza, claro, eu concordo, né? A gente não pode... Eu me lembro quando eu fui para a Alemanha estudar alemão, aí eu tive a mesma professora em 2 cursos. Aí eu descobri que eu não estava entendendo alemão, eu estava entendendo o que ela falava. Agora eu precisava de uma outra professora para entender alemão falado por outra pessoa, né? Então, um pouco isso que Monique viu, né? E foi para o laboratório da BES, que é uma parceiraça, pessoa extremamente produtiva, uma cientista de primeiríssima linha, com quem a gente aprende muito também, né? Mas aí, outra surpresa, aquela história da volta dos que não foram, quando ela diz: Gonçalo, eu gostei, mas eu queria um tema mais voltado ao etanol. E aí foi uma coisa incrível, porque ela já tinha conseguido uma bolsa na BESC, depois ela voltou, conseguiu outra bolsa na FAPESP no laboratório, e nessa brincadeira, toda essa quantidade, esse volume de trabalho gigantesco que ela fez, né? Ela conseguiu fazer, como ela acabou de mencionar aí, né, em pouco mais de um ano, e está deixando no laboratório uma quantidade enorme de dados para serem analisados, e não só isso, né? Uma cepa que a gente ainda tem que entender por que ela aumentou a resistência ao ácido, mas que já é resistência ao ácido e já nos serve de chassi, né? Para as modificações que a gente tem feito para convertê-la em uma levedura 2G. Como o João falou, eu acho que uma das grandes coisas que foi obtido no laboratório realmente foi a gente entender o background da Pedra 2, né? Por que ela é essa levedura industrial incrível. Inclusive, nos chamou muita atenção quando a gente publicou o genoma dessa levedura, foi o primeiro genoma industrial publicado e foi considerado pelo SGD, né, pelo Saccharomyces cerevisiae Database, como um dos artigos seminais do setor. Tem 80 artigos seminais, um é o nosso. Isso nos assustou, sabe? Ao mesmo tempo que eu fiquei super feliz, claro, por ter um artigo seminal numa área com esse nível de competitividade é sensacional, mas o que mais me chamou a atenção foi que eles perceberam uma coisa que a gente talvez não tivesse tanta consciência, quer dizer, a importância de você ter um bom chassi, né, e de entender como é que é esse chassi para o desenvolvimento dessas fermentações, em particular claro, de alto desempenho, de primeira geração, mas a gente viu a importância da Pedra 2 também para a levedura de segunda geração. Só para ter uma ideia, uma noção em perspectiva, né? Quando você faz uma levedura de segunda geração, você bota xilose humerase e ela não funciona imediatamente. Você tem que fazer uma evolução e tal. O pessoal que fez pela primeira vez essas evoluções levou meses, se não um ano, para conseguir leveduras mais como é que se diz? Com desempenho melhor, né? Com desempenho bom. A nossa levedura, em poucas semanas, eu pensei até que tivesse cometido algum erro, era um contaminante, em poucas semanas, ela estava evoluída e com um desempenho incrível, né? Que o Leandro conseguiu pela primeira vez, depois o Luiz e tal, repetiu, já com a outra estratégia, mas também com o mesmo resultado, quer dizer, mostrando que essa levedura, a Pedra 2, ela tem uma capacidade de rearranjo, de conversão, né? De geração, de evolução extraordinária, que as leveduras de laboratório, já domesticadas, né? E domesticadas para serem regulares, já não tinham, né? Então, eu queria dizer que Monique vai de novo aí agora pela segunda vez sair do laboratório, né? Eu já estou esperando ela voltar aí em breve, daqui a alguns anos, com o background, né? Que eu tenho certeza com o desenvolvimento que ela vai ter lá, né? Num país como a Alemanha, não só na parte tecnológica, mas também na parte cultural, é muito importante. Eu acho que sair de casa, né? Ir para um outro ambiente com uma cultura tão diferente da nossa, como é a cultura alemã. De forma, Monique, que eu queria, assim como você colocou na sua tese, né, também parabenizar os seus pais, né, sua família, né, as irmãs, né, irmãs que
que você dedica a elas a tese, e para mim, uma defesa de tese devia ser uma coisa que a família toda recebesse, né? Um certificado também, porque nunca é um trabalho solitário, depende. Nossa carreira, não é isso? Sandra, João aí que está iniciando nela, é uma carreira que a gente depende da família, depende do suporte, porque não é simples. Muitas vezes a gente faz uma coisa de um nível de complexidade gigantesco. Monique, você conta para quem de seus amigos que não são da biologia isso aí? Ninguém entende nada. Quer dizer, você tem que realmente ter muito amor, né? Muita compreensão, muita noção de propósito para jogar toda a sua energia, né? Seu amor por isso aí. E nesse sentido aí, o papel da família é fundamental. Em meu aniversário do ano passado, até para vocês verem, né? Recebi isso aqui de presente, que a minha família eu adorei, e eu coloco aqui realmente, porque se não fossem eles, eu não estaria fazendo, né, o que eu faço, e você, Monique, homenageou corretamente. Bom, pessoal, dito isso, eu vou pedir aí ao pessoal que não está na banca, né, que nos deixe um pouquinho aí para a gente conversar um pouco e tal, deliberar, e daqui a pouquinho eu chamo de volta. Monique, eu chamo vocês pelo WhatsApp, tá legal? Perfeito, então. Ok, Certinho. falou, pessoal. Então, Falou. vou pedir aí que nos... Só vai tudo certo. Pá, 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 pá. Que você... Deixa eu ver quem é que ainda está por aqui. Deixa eu ir... Oh, o pessoal está saindo. Deixa eu parar de... Bom, Monique, antes da gente encerrar a sessão, vá lá, palavras suas aí, as palavras finais, conta aí. Bom, eu queria, acho que agradecer a todo mundo que eu conheci nesse processo também, né, no laboratório, e a todos esses anos que eu pude compartilhar com essas pessoas, que com certeza, assim, foram essenciais para a minha formação, a todo conhecimento que eu consegui ter através das orientações que eu tive na minha vida, né, com o Gleison, com você, com a Bess também. É como você disse, acho que eu precisei sair para depois ver o que eu realmente gosto e me encontrar. Então, eu estou muito feliz hoje porque eu fiz um projeto que eu gostei demais. Foi um projeto que eu consegui ver realmente essa parte que me toca, que é a parte genética. Então, eu estou muito feliz por estar defendendo ele hoje, que ele é o meu orgulho, assim. Então, eu também queria agradecer aos meus pais, que estão sempre comigo em todos os momentos. Minha mãe está para voltar. Espera aí um minutinho. Pronto. Então, eu queria agradecer muito eles e a minha irmã, que sempre estiveram do meu lado. Então, que eu queria trocar de projeto, eles falaram, não, filha, vai fundo, a gente está sempre com você. Então, acho que é isso. E agradecer a todo mundo que pôde assistir a minha defesa hoje, e a banca também, né, que foi super importante nesse processo de construção para chegar ao que chegou hoje. E a você, Gonçalo, por toda a oportunidade que você me deu e por ter confiado em mim, né, mesmo quando eu voltei. Então, é isso. Queria agradecer. Bom, Monique, de minha parte, acho que você sabe, é um prazer muito grande, é um prazer gigantesco a gente ter um aluno não gosto nem de chamar de aluno, né? Um colega, um parceiro, um integrante, né? Que é dessa família que a gente montou aí, que a gente trabalhou, que tem trabalhado em prol aí do país e de questões importantes, né? Então, um prazer enorme, é isso. Eu tenho certeza que você vai mais volta. Esperamos por você em breve, e te dizer aí, para finalizar, que a banca se reuniu e, logicamente, aprovou você aí sem nenhum, pelo contrário, com elogios. Agradeço muitíssimo aí aos colegas, né, que a gente vai continuar aí juntos, né, a Sandra, o João, e é isso aí. Com isso, pessoal, eu gostaria de oficialmente encerrar agradecendo todo mundo, né, que assistiu, em particular os amigos, os colegas da banca, Monique, a sua família, parabenizo de verdade, né? Eu sei o quanto isso é importante.
Tenho certeza que eles não entenderam nada do que você falou, mas que vão acreditar em você, né? Isso é Eu apresentei bastante para minha mãe, viu? Então ela ficou aqui Coitada, falando, coitada. vai devagar. Coitada. Mãe é assim mesmo. Ah, isso mesmo. Mãe é para isso também. No meu mestrado, minha mãe dormia na primeira fila. Assim, eu digo, pelo amor de Deus, mãe, acorda aí, vai. Bom, pessoal, olha, é isso aí, viu? Boa tarde a todos, então. Muito obrigado e até Obrigada. mais. Um abraço. Parabéns, Obrigada, Monique. gente. Obrigada, Obrigada. Gonçalo, João. Obrigado, Os pessoal. demais Obrigado, aí obrigado mesmo, viu? presentes. Abraço para Um vocês. abraço a Abraço. todos. Tchau, Tchau. 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 Estou encerrando a sessão. Um abraço.